Agora a gente muda de assunto aqui no Bom Dia Litoral porque chegou a hora do quadro Direito do Consumidor. O convidado de hoje aqui no estúdio da TVCI é, claro, Maurício Vitor, ele que entende tudo e mais um pouco sobre direito do consumidor. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL. Mas hoje a gente vai mudar um pouco o nome do quadro, o nome desse bate-papo, porque a gente vai falar, na verdade, dos deveres do consumidor. Afinal de contas, assim como tem também os direitos, o consumidor tem os deveres na hora de realizar aquela compra, na hora de cuidar do produto para devolver. Quais são os principais deveres do consumidor, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos amigos telespectadores. Pois é, né? A gente está aqui todas as quartas-feiras orientando nossos telespectadores quanto aos direitos do consumidor. É importante, ao lado de um direito, há um dever, né? E neste caso do consumidor, Pierre, os deveres atribuídos aos consumidores são, na verdade, deveres que, inclusive, contribuem para a consecução de seus próprios direitos. Então, por isso, no programa de hoje, a gente vai abordar um pouquinho desse tema, né? Alguns tópicos, para que o consumidor possa, sabedor dos seus deveres, poder usufruir melhor dos seus direitos. E qual seria o principal dever do consumidor? Bom, eu preparei uma listinha que eu peço à produção que coloque para a gente ir dissecando aqui ponto a ponto, mas eu iniciaria, Pierre, com a lealdade devida pelo consumidor. O consumidor não pode se portar no mercado de consumo porquanto tenha direitos, existe uma legislação específica sobre seus direitos, com abuso. Então, a lealdade em qualquer relação, ela é a regra, né? E o consumidor deve assim fazê-lo. Mas tem uns pontos aqui, ó, e eu vou falar um a um deles para a gente entender um pouquinho daquilo que eu quis anotar ali. Uhum. Todo consumidor tem o dever de se informar sobre as condições de mercado e sobre a real adequação dos bens e serviços oferecidos. Então, o que é se informar, né? Você vai sair para fazer uma compra, procure informações acerca do produto e onde tem. Para quê? Porque às vezes você vai optar entre um e outro produto e eventualmente vai adquiri-lo e depois entender que o outro era melhor. Você até tem o direito, né? A gente já conversou muito aqui de desistir da compra, de devolver o produto, mas por que não se informar antes para evitar este problema, né? Então, é um dever do consumidor e, mais uma vez, neste caso, Pierre, a gente traz um dever que vai assegurar melhor os seus direitos, porque vai diminuir aquela troca desnecessária, desistência indevida, né? E aí, aquilo que é direito do consumidor fica melhor configurado. Com relação à adequação dos bens, às vezes você tem vários produtos no mercado de consumo, e alguns se aplicam àquilo que você quer fazer, outros não. Ou, mais ainda, algum produto ele já foi noticiado como para sair do mercado de consumo ou para ter recal, e você vai lá e compra aquele produto, não, vou ver e tal. Não, se informe e veja a adequação dele. Não vá lá, sabendo que você tem o direito de efetuar a troca, abusar desse direito, né? Então, esse é um dever do consumidor que a gente anotou, ao lado de outros que vamos falar aqui um a um. Posso te perguntar um específico, doutor? Porque eu vi ali, tem dever de planejar seus recursos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Pois bem, o mercado de consumo é para a gente adquirir, né? É uma fomentação à aquisição, até ao consumismo mesmo, porque a publicidade é feita para incentivar o consumidor a comprar. Uhum. Mas é um dever do consumidor adequar isso às suas condições. Então, planeje o que você pode de fato comprar e como comprar. Existem formas aí de você fazer poupança, consórcio, uma série de métodos para você se planejar em relação à compra que você quer efetuar. Então planeje os seus recursos, não gaste além do que você deve, porque isso vai trazer uma consequência que a gente pode mencionar inclusive no tópico seguinte, dever de usufruir com responsabilidades as facilidades de crédito. O que é isso? O mercado de crédito hoje ele é farto, né? Você pode fazer empréstimos, obter empréstimos em diversas instituições.
Mas se o consumidor não se planejar bem ou não souber analisar bem isso, ele pode se endividar. Existe até uma reforma desse ano do Código de Defesa do Consumidor para a questão do superendividamento. É decorrente da falta de observação desses deveres do consumidor. Acaba se retratando uma nova legislação para auxiliar o consumidor que nem seria necessária se o consumidor tivesse observado esses pontos que são seu dever. Depois de superendividado, uma série de percalços vão ser trazidos ao consumidor e muitas vezes isso implica aí até ele fora do mercado de consumo pela questão do crédito, né? Então são pontos que são deveres do consumidor observar antes de fazê-lo. Resistir às práticas comerciais agressivas ou fraudulentas. É difícil. Aqui nós estamos nos referindo, PR, àquelas ofertas tentadoras de produtos que você sabe que custam mais caro, né, ou tem mais dificuldade de adquirir e de repente são ofertados com muita facilidade. Em regra é golpe, né? Você tem um produto que custa 100 e está sendo oferecido, você está sendo brindado com uma oferta dele por 50, né? Ou uma aquisição de um veículo com financiamento que você sabe que está fora da realidade, o consumidor tem o dever de evitar para justamente não fomentar esse tipo de prática. Então, associado lá ao primeiro ponto, se informar corretamente, evite cair em golpes, né? Parece vantajoso, mas é vantajoso demais. Não existe, né, esse tipo de milagre. As coisas têm correlação, elas têm proporcionalidade. Evite que você estará contribuindo para o mercado de consumo de forma geral e evitando que os espertos se criem no mercado de consumo. Tem uma ali que eu achei bem interessante, que tem dever de ficar atento aos termos dos contratos que assina. Muitos consumidores, e eu falo inclusive aqui, me colocando no lugar de fala, porque eu já fiz isso, já fui ali comprar um smartphone, assinar um plano de telefone, enfim. E aí vem aquela papelada, 10 páginas, você tá no shopping, você tá na loja, tá no comércio, aí você fica, vou confiar e vou assinar e acabou. Quer dizer, então, que ao realizar esse tipo de atitude, a pessoa não só não cumpre com um dever dela, como também pode acabar assinando um contrato que vai prender ela de uma forma nem um pouco positiva, né? Perfeitamente, perfeitamente. É um costume, é uma prática que a gente tem que evitar. Não ler. A questão da confiança, ela pode ser exercida de outro modo. Nessa questão contratual, leia, verifique, tire dúvida, porque é um dever do consumidor. Embora a gente já tenha falado muito aqui da história do contrato de adesão, que ele não obriga o consumidor em certas cláusulas, mas se a gente ler antes, você já sabe que aquilo está. E você pode se orientar, inclusive, com o vendedor, no caso do exemplo que você cita, né? Estou lá na companhia telefônica, eu pergunto, olha, por que esta cláusula? É cláusula uniforme, nós não vamos mudar. Tudo bem, eu já sei disso. Mas eu sei antes que eu tenha um problema. Então, dever do consumidor é também cumprir com essa questão. Ele tem que saber o que você está assinando. Você diminui os conflitos posteriores, você diminui litígios e auxilia o mercado de consumo. Por quê? Menos reclamações, menos litígios, mais agilidade para as empresas atenderem aqueles problemas que efetivamente devem ser atendidos. E aí a gente já passa inclusive aqui, podemos acrescentar outros deveres, falando ainda sobre contrato, que é dever de cumprir o contrato assinado e dever de se atentar aos prazos, sejam de validade ou de troca, além do dever de conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Esse do contrato assinado ele é muito importante, porque às vezes a pessoa vai lá, realiza aquela compra, não lê o contrato, assina o contrato e depois quer reclamar de alguma cláusula que está lá. E aí acaba... uma coisa direito, né? Relacionada à outra, né, Pierre? Exatamente. Você assinou o contrato, o seu primeiro dever é cumprir, né? A discussão pode se dar havendo abusividade e inadequação. Mas você aceitou, você sabia daquelas condições, porque é um dever seu, a leitura do contrato. E depois você não quer se submeter ao contrato que você assinou, contrato é vontade de duas partes. Uma deu ok, a outra também, ambas estão submetidas a ele. Embora pese sempre uma relação favorável ao consumidor,
pela nossa legislação consumirista. Mas como dissemos, se você quer um mercado de consumo saudável, né, funcionando, útil para todos, evite esse comportamento. Mais uma vez, menos reclamações nos órgãos devidos, menos processos judiciais acerca do assunto, melhor solução para todos. Há o dever de conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Não é difícil hoje, né, Pierre? Hoje, claro que você, às vezes, só da simples leitura pode não captar exatamente o que quer dizer, mas você já tem uma boa ideia, né? Sim. E assistindo programas que hoje, como o Bom Dia Litoral, estão à disposição do consumidor para tirar dúvidas, pode tirar aquelas pequenas dúvidas que sobrarem e se relacionar melhor no mercado de consumo. O Código de Defesa do Consumidor está disponível na internet. Quem procurar por Código de Defesa do Consumidor encontrará. Lei 8.078 encontrará facilmente. Dá um Google, né? Eu costumo dar um DuckDuckGo, mas dá um Google. Também é eficiente e você vai encontrar lá. Todos os estabelecimentos comerciais estão obrigados a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição do consumidor. Então, se você não quer ler na internet, quer ler um exemplar físico, não quer ir a uma biblioteca, qualquer estabelecimento comercial tem que ter lá uma edição do Código de Defesa do Consumidor à disposição do nosso consumidor, para ali ele se orientar, pelo menos ter uma noção superficial, que é suficiente para a gente se haver bem no mercado de consumo, torná-lo mais saudável, relacionarmos bem com comerciantes, enfim, termos uma relação como se quer. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui, esclarecendo as dúvidas e também agora trazendo os deveres dos consumidores. Eu é que agradeço mais uma vez, é um prazer, Pierre, mesmo numa manhã gelada como essa, né? Você vem com aquela toda a vegetação na estrada, na serra, geladinha, assim, aquele gelo por cima, branquinho, bonito de ver. Mas é um prazer estar aqui e, além do que, o clima aqui não oferece esse tipo de problema, né, do gelo. E o consumidor, para instruir o nosso consumidor, inclusive, sobre os seus deveres, porque eles vão contribuir para os seus próprios direitos. Muitíssimo obrigado, Maurício Vitor, advogado, entende tudo e mais um pouco sobre os direitos do consumidor. Participando aqui do BDL toda quarta-feira, temos esse quadro aqui no Bom Dia Litoral. E aí, se você ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, já anota aí na sua agenda, no seu celular. Próxima quarta-feira, o doutor Maurício Vitor retorna aqui ao estúdio da TVCI para trazer mais esclarecimentos para você, consumidor.